Olá, Nirene. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Então, mantendo a nossa programação, né, seguindo o nosso cronograma, vou iniciar fazendo a apresentação da doutora Nirene, mas primeiramente só reforçando, agradecer a participação de todos, né, que estão presentes nessa tarde aqui conosco. Estamos no Conectfis 2021, que é um evento produzido pela Loki Média Estalar, em homenagem ao Dia do Fisioterapeuta, esse profissional que é tão importante, né, tão essencial no serviço voltado para a saúde. Queremos agradecer também aos patrocinadores Philips e Fischer Paiva por terem acreditado no nosso projeto, estarem também nos apoiando, e o Xlang também pelo apoio e a parceria de sempre. Dando sequência à nossa temática, agora com a doutora Ana Irene, que ela vai falar sobre a sincronia paciente-ventilador, tá? Doutora Ana Irene, ela possui residência em terapia intensiva pelo Hospital Universitário, UFC, Walter Cantígio, mestre em fisioterapia pela UFPE, doutoranda em ciências médicas pela UFC, possui título de especialista em terapia intensiva pela Sobrafi, COFITO, fisioterapeuta diarista do Instituto Dr. José Frota, fisioterapeuta intensivista da Virtus e diretora científica da Sobrafi, nossa regional aqui do Ceará. Doutora Nirene, gostaria de agradecer sua disponibilidade em estar aqui conosco, né, poder brilhantar a nossa tarde aí com essa temática tão relevante, e eu passo a palavra para que você possa conduzir. Boa palestra. Muito obrigada. Obrigada a todos da LocMed pelo convite, obrigada a todos que estão presentes aí. Vamos conversar um pouquinho sobre a sincronia, né? Esse tema que a gente sempre estuda e a gente sempre tem mais o que aprender. Eu digo que é muito contínuo o aprendizado da gente relacionado a gráficos e relacionado à sincronia como um todo, porque cada dia, às vezes, a gente tem uma nova experiência na nossa prática clínica, sai um artigo novo, então por a gente ter essa modernização dos ventiladores há um tempo não tão longo, a gente ainda está em muito aprendizado, construindo muito aprendizado relacionado a isso, certo? Então, vamos começar, gente. Boa tarde. E aí, quando eu falo de sincronia, eu gosto sempre de lembrar, né, porque o conceito que por muito tempo a gente utilizou era o conceito de briga entre o paciente e o ventilador mecânico. Então, muitas vezes a gente estava na UTI e quando a gente recebia o plantão, ou então quando algum outro profissional chegava para a gente e dizia, ó, Irene, o paciente está ali brigando com o ventilador mecânico. Então, a gente tem muito aquela imagem de que a sincronia paciente e ventilador é uma briga entre o paciente e o ventilador. Isso não está errado, mas não é só isso. Como assim? A gente vai ter aquele paciente que visivelmente apresenta um desconforto respiratório, que está dispneico, que usa músculos acessórios, que a gente vê uma incompatibilidade ali mais clara, que grita mais aos nossos olhos, que chama mais a nossa atenção. Mas muitas vezes a gente vai ter uma incompatibilidade que não é tão visível ou não é tão gritante assim para a gente. E a gente tem que prestar atenção e se policiar para cada vez mais, quando a gente está ali dentro da UTI cuidando daqueles pacientes, que a gente olhe para todos os casos, e não só para esses que são mais gritantes, que são mais visíveis, que estão mais claramente brigando com o ventilador, mas para aqueles que têm detalhes minuciosos aparecendo nos gráficos e que muitas vezes vão passar despercebido. Então, a sincronia, né, é justamente essa não interação entre a máquina e o paciente. Primeira coisa que a gente tem que entender é que não é uma tarefa fácil a gente fornecer, através de uma máquina, através de um ventilador, exatamente aquilo que o nosso paciente precisa. E é bem isso que a gente precisaria para ter uma boa sincronia, para ter uma boa interação, né? O meu paciente, ele quer um fluxo, ele quer uma pressão, ele quer um volume, ele quer um determinado tempo, e eu tenho que ajustar isso no ventilador mecânico. Por isso que cada dia mais a gente está dando tchau a números mágicos, a fórmulas, como muitas vezes a gente aprendeu, eu tenho que colocar um tempo de tanto, eu tenho que colocar uma pressão de tanto, e isso está caindo por terra. Por quê? Porque o tempo índio do seu João pode ser o inverso do tempo índio da Dona Maria. E a gente tem que avaliar essas necessidades individuais do paciente para a gente poder conseguir entregar o que ele quer, o que ele precisa. Porque quando a gente generaliza tudo igual para todo mundo, a gente aumenta muito a nossa chance de erro. Então, conceitualmente,
a gente tem conceitos diferentes, né, mas o conceito mais global é que a sincronia paciente-ventilador é uma incompatibilidade entre as demandas do paciente e a entrega do ventilador. Ou seja, o que eu acabei de citar, o ventilador ele não está entregando aquilo que o meu paciente precisa, aquilo que o meu paciente quer. E a gente poderia pensar, mas o paciente está sincrônico, mas isso não vai mudar desfecho. A questão dos desfechos, eles mudam sim. Então, na literatura, a gente tem estudos que às vezes vão demonstrar a mudança em um desfecho, outros estudos que vão mudar outros desfechos, enfim, mas de forma geral, existem relatos que as assincronias, elas podem aumentar o tempo de ventilação mecânica. Quando a gente aumenta esse tempo de ventilação, inevitavelmente a gente aumenta o tempo de UTI, lembrando que quanto mais dias de UTI, a gente expõe mais o nosso paciente a diversas infecções, não só relacionadas a infecções respiratórias, mas infecções como um todo. Então, por isso que a gente sempre tem ânsia de tirar logo o paciente da ventilação, de tirar logo o paciente do ventilador, porque a gente está expondo menos o nosso paciente quando a gente tira ele mais rápido da unidade de terapia intensiva. Então, com esse aumento de tempos, né, de UTI, de ventilação, a gente acaba expondo ele a um aumento de mortalidade também. Aumenta a disfunção diafragmática, porque a gente, às vezes, entra em um ciclo vicioso, né? O paciente fica sincrônico, a gente aumenta a sedação. Aí desliga a sedação, o paciente fica sincrônico. E nessa, a gente perde vários dias, muitas vezes. E isso vai causando disfunção diafragmática. Além da disfunção diafragmática, causada pela atrofia, né, pelo uso da sedação, do bloqueador, a gente tem a disfunção diafragmática causada pelas próprias assincronias. Então, hoje, o conceito de disfunção diafragmática ele é muito mais amplo. A disfunção diafragmática, na verdade, hoje é muito mais tratada como miotrauma, né, trauma muscular diafragmático. E o que seria esse miotrauma? É a lesão que ocorre no diafragma não só pela atrofia, a atrofia é uma das causas, mas a gente pode ter uma lesão diafragmática por conta dos esforços excessivos, então aquele paciente que quer mais fluxo, que quer mais ar, que está com drive exacerbado por algum motivo, febre, dor, acidose, a gente tem que investigar, ele vai fazer lesão diafragmática, tá? Então, você está dando autonomia, está deixando o paciente sem sedação, o paciente está lá em pressão forte e ele está lesionando mais aquele diafragma. Muitas vezes a disfunção diafragmática ela vai ocorrer, né, o miotrauma, por conta de disparo reverso, por conta de ciclagem prematura, quando o paciente faz aquela contração diafragmática, no momento que a minha válvula inspiratória já está fechada, né? Na verdade, eu estou fazendo a contração sobre algo que não está me permitindo efetuar essa contração. Então, essas lesões diafragmáticas, elas acabam aumentando também esse tempo de ventilação mecânica e aumenta também a necessidade de traqueostomia, certo? Então, a sincronia, ela está sim associada a piores desfechos clínicos do nosso paciente. Por isso que ela tem que ser evitada e, quando identificada, tratada, corrigida. E a gente não vai conseguir fazer isso sozinho, tá? Eu acho que a maioria das pessoas que estão me assistindo são fisioterapeutas, talvez tenha algum médico aqui também, não sei, mas não é uma pessoa da equipe que faz isso sozinho. Obviamente, o fisioterapeuta, ele toma mais à frente, porque a gente fica ali mais no manejo direto do ventilador. Mas muitas vezes é um posicionamento adequado depois do banho, que o paciente está com dor e ele não pode ficar naquele decúbito, porque piora muito todo o padrão. Às vezes, o paciente está com acidose e o médico não corrigiu a acidose. Então, a gente tem que sempre lembrar que a gente está na terapia intensiva, a gente é uma equipe, ninguém trabalha sozinho. E a gente tem que conversar, a gente tem que dialogar para ver o que é que pode estar sendo o problema do paciente. Às vezes, o problema não está no ventilador, às vezes, o problema é externo. Então, eu sempre tenho que lembrar disso, lembrar de otimizar ao máximo os parâmetros do ventilador, mas que muitas vezes a conduta não é nem no ventilador, é uma conduta medicamentosa, é uma conduta de posicionamento, alguma coisa assim que vai depender realmente da equipe como um todo. E aí, como eu disse, né, é um assunto atual, né? Esse artigo publicado na Respiratory Care foi publicado em 2011, ele é uma revisão dos últimos 40 anos, de 2011, né, para trás, sobre interação paciente-ventilador. Só para a gente entender um pouquinho que o que a gente fala é muito atual, é muito recente. Então, quando a gente começou a ventilar, na década
lá no início, né, 1900, a gente tinha os ventiladores com pressão negativa, que eram os famosos pulmões de aço, né? O início da ventilação mecânica foi esse. Até que se criou o Bird Mark 7, né, o primeiro ventilador com pressão positiva, e do Bird Mark 7 as coisas foram evoluindo. A gente começou a ter mais controle na ventilação, a entender mais e evoluir. Evoluir em relação à proteção pulmonar nos mais diversos sentidos, né? Então a gente foi entendendo, isso aqui causa mais lesão, vamos trabalhar com a pressão mais baixa, porque pressão alta causa lesão. O volume alto também causa lesão. Vamos trabalhar com volume mais baixo. Desse jeito o paciente não fica bem. Vamos criar um modo onde o paciente talvez se adapte melhor à ventilação, né? Então foi criada a ventilação assistida, no início só tinha ventilação controlada, ou seja, era só a máquina que ditava aqueles ciclos, e aí a gente permite, mais ou menos década de 60, a ventilação assistida. Depois a gente vem, né, com os modos sincrônicos, a ventilação intermitente sincronizada, que hoje a gente não recomenda, tá, gente? Se você trabalha com paciente adulto, você não use SMV, porque não há na literatura algum benefício adicional de se utilizar esse modo. Na verdade, existem, são malefícios, né? Está associado a prolongamento do tempo de desmame. Mas quando foi criado, na época, o objetivo era possibilitar uma melhor sincronia, né? E aí, então, foi uma tentativa já de melhor sincronia. Depois disso, a gente vem com o modo pressão do esporte, que até hoje é um modo extremamente utilizado na nossa prática, né? É realmente um modo onde a gente consegue adaptar bem o paciente, mas é um modo perigoso. Não vou entrar nesse mérito desse assunto na aula de hoje, mas que a gente tem que ter muito cuidado. Muitas vezes a gente é enganado achando que o paciente está ótimo e a gente não está prestando atenção a alguns sinais ocultos que estão acontecendo e que a gente tem que sempre avaliar bem esse paciente em pressão de esporte. E a gente tem vários ajustes finos, como o rise time, percentual de ciclagem, os próprios gráficos, né, que foram criados. E a gente tem ventiladores hoje em dia que tem vários modos, já modos mais avançados, como o modo PAV, como o modo NAVO, que tudo isso é uma tentativa de tornar mais sincrônica, de atender melhor a necessidade do nosso paciente, certo? Então, uma série de evoluções, de mudanças nos ventiladores, de aprendizados nossos, aconteceram com esse objetivo, de entregar melhor ao paciente aquele suporte ventilatório. E aí, essa interação, essa sincronia, ela depende de fatores relacionados ao paciente e depende de fatores relacionados ao ventilador. Quando a gente fala em paciente, a gente tem que lembrar que o paciente, ele tem uma questão respiratória, né? Então, de repente, esse paciente, ele é um paciente que já tem uma pneumopatia de base, de repente, esse paciente é um paciente que tem um tromboembolismo, tem uma edema pulmonar, enfim, ele tem alguma condição respiratória, muitas vezes. Ele tem uma condição neural, drive respiratório, né? A parte neural, o estímulo desse paciente para respirar, ele vai ser extremamente importante para a ocorrência dessas assincronias. Então, falei até da acidose em outro momento, mas repetindo, o paciente que está com acidose metabólica, ele naturalmente, isso é natural, ele vai querer hiperventilar, é uma compensação natural da gente. Ele vai hiperventilar para tentar corrigir aquela acidose. Então, ele aumenta esse drive, ele exacerba esse estímulo com essa tentativa de corrigir. Então, a gente tem que lembrar que esse drive, essa questão neural, ela vai se alterar de acordo com resposta a diferentes estímulos, como dor também, como agitação, delírio, enfim. O tempo inspiratório, que esse tempo inspiratório, ele vai depender muito da constante de tempo. Constante de tempo é complacência vezes resistência, a fórmula mesmo, né, se a gente quiser calcular. Então, o tempo ins e o tempo ex, ele depende dessa complacência, dessa resistência, para paciente ser um tempo ins menor, para em outros pacientes ser um tempo ins maior. Andrene, mas eu uso um tempo ins de 1 para todo mundo, não está legal? Não, vai estar legal para alguns. Para outros, o tempo ins de 1 pode ser curto. Para outros, o tempo ins de 1 pode ser longo. Então, isso vai variar de paciente para paciente. Cada paciente vai ter o seu tempo ins. Não impede que a gente ajustou ali na admissão o tempo ins de 1. E depois de avaliar o nosso paciente, a gente vai reajustar de acordo com a necessidade dele. E os mecanismos do sistema respiratório mesmo relacionados à resistência. Então, às vezes o paciente está super bem,
aí começa um broncoespasmo, ou apresenta uma rolha, enfim, alguma coisa que causa esse aumento de trabalho dele por conta de alguma alteração que aconteceu de mecânica, tá? Em relação ao ventilador, a gente vai ter o trigger, né, que é a sensibilidade, o disparo da máquina, como é que está ocorrendo esse disparo? Às vezes a gente ajusta sensibilidades que são muito difíceis, e para aquele paciente ele não consegue atingir aquele valor alto que você ajustou. O fluxo, entenda que quando a gente respira, a gente não respira com fluxo só. Tem horas que eu quero fazer um fluxo maior, tem horas que eu quero um fluxo menor. Então, quando a gente amarra um determinado fluxo, isso vai acontecer no modo VCV, a gente pode estar amarrando um fluxo que é menor do que o que o paciente deseja, ou um fluxo maior do que o que o paciente deseja. Ou mesmo em modos onde a gente não está amarrando o fluxo, né, que o fluxo é livre, por eu dar pressões muito excessivas ao meu paciente, muitas vezes eu causo também fluxos excessivos, né, por ajuste de rise time, enfim. E o término da respiração, que é justamente o tempo em PSV a gente vai ajustar o percentual de ciclagem para saber qual é o momento que, ó, a partir desse ponto, encerrou a inspiração e a gente vai iniciar a expiração. Então, esse momento de término, ele vai variar e vai depender do meu ajuste, para saber se está sendo adequado para o tempo do meu paciente ou não. Além disso, a gente tem a autopip, né? A autopip é a presença de uma PIP intrínseca. A PIP que a gente ajusta, a PIP lá que eu coloco no ventilador, 5, 8, 10, enfim, esse valor é uma PIP externa. Eu estou adicionando a pressão para que no momento da expiração, quando meu paciente exale, ele mantenha o alvéolo aerado. Mas se o meu paciente ele começa a reter ar, a não conseguir exalar o ar como ele deveria, ele começa a ter uma PIP além daquela PIP que eu estou ajustando. E essa PIP é a PIP intrínseca, né? Então a gente começa a ter um componente que a gente chama de autopip. Então imagina que a gente pode distender mais os alvéolos, podendo causar barotrauma. A gente pode ter presença de assincronias por conta dessa autopip, a gente pode ter um impacto hemodinâmico por conta dessa autopip. Então, é sempre algo que a gente tenta evitar e, quando ocorre, corrigir, tá certo? Então, não é uma coisa simples, é algo realmente complexo. Esses ajustes que a gente tem que fazer no ventilador, com essas demandas, essas necessidades que o nosso paciente vai ter. E aí, Andirene, como é que eu vejo que meu paciente está sincrônico, né? Porque a briga é o mais clássico, né? Entender que o meu paciente está lá com movimento paradoxal, com uso de músculos acessórios, taquipneico. Eu vejo ali de cara que o paciente não está bem na ventilação, mas tem outras coisas. Então, alguns sinais que me mostram que o paciente está bem adaptado, está sincrônico, é a ausência de agitação, a ausência de uso de músculos acessórios e do movimento paradoxal, o paciente mantendo uma pressão pico menor que 35, um platô menor que 30, o paciente sem autopip, mantendo uma boa oxigenação e os gráficos, tá? Então, vamos sempre lembrar que às vezes eu vejo o meu paciente, olho para clínica dele, não identifico algo, mas que esse paciente ele pode estar apresentando alguma sincronia que eu vou identificar lá no gráfico do ventilador. Aqui são alguns sinais, né, desse outro estudo, que é o estudo APSIM, que a gente vai mostrar os resultados dele. Taquipneia, uso de músculos acessórios, a diaforese, aquele paciente que está com aquele suor, as retrações diafragmáticas ou retrações supraesternal, supraclavicular, a cianose taquicardia, né? Às vezes o paciente, ele tá taquipneico, ele tá taquicárdico, então sempre olhar, porque às vezes o próprio monitor cardíaco, né, que às vezes chama mais atenção toda a equipe, o paciente começa com a taquicardia e você não sabe por quê. E quando você chega no ventilador, além da taquicardia, tava taquipneico, mas às vezes alguém ajustou lá, desligou o alarme, enfim, você identifica algo no gráfico, então a taquicardia é uma questão importante também que pode acontecer, além da dessaturação, da queda do oxigênio. Quais são os fatores que estão relacionados à detecção dessas assincronias? Existem pessoas que, digamos, dão mais peso às assincronias e existem profissionais que dão menos peso.
né? Então, para algumas pessoas, pode ser algo mais importante. Então, tudo que a gente na vida trata como mais importante, então, tudo que a gente trata como mais importante, né? Se eu considero que tal assunto, tal questão para o meu paciente é importante, eu vou dar mais atenção, né? Então, a questão da significância que você está dando, da importância que você dá àquilo, acaba fazendo com que você possa identificar mais esses episódios assincrônicos no seu paciente. Então, primeira coisa, o tempo que você passa observando. Se você atendeu o paciente, olhou lá o ventilador só para anotar, mas não olha de fato, não busca identificar se tem algo alterado, pelo fato de você não passar um tempo observando, olhando, você pode deixar passar algumas coisas que talvez seu colega não deixe passar. O método de detecção, então, tipo, tomografia por impedância ajuda nessa detecção de assincronias, a própria ultrassonografia vem também sendo uma ferramenta, o que é o clássico é o catéter esofágico, né, mas que não é realidade de ninguém. Então, a gente tem outros métodos além da visualização do gráfico, mas o que é mais factível nas nossas realidades é a visualização dos gráficos do ventilador. A significância da sincronia, aqui a gente fala tanto do peso que eu estou dando, quanto também do quanto aquela sincronia ela chama a minha atenção, né? Então, tem as sincronias, por exemplo, um duplo disparo, é mais fácil que ele chame a atenção de uma pessoa que passou o olho rápido no ventilador do que um disparo ineficaz, que muitas vezes vai passar desapercebido se você não ficar realmente olhando ali. A duração dos períodos de observação e o momento em que você está observando. Se você observa um paciente bloqueado, né, que está com monitorização de bis e realmente está sem atividade, esse paciente não vai ter a sincronia, porque ele vai estar fazendo exatamente tudo que você quer, já que ele está totalmente entregue à sua ventilação. Agora, se você pega um paciente, mesmo na transição de desmame, desligando sedação, é um período que a gente costuma ter muitas assincronias. Por quê? Porque é um período de mudança para o paciente, né? E às vezes ele vem com agitação, às vezes ele vem com dor, às vezes ele vem com algum ajuste inadequado. Então, é mais comum que eu observe assincronias nesse período. Aqui, só para a gente ver, nesse estudo de 2011, eu vou mostrar um outro mais atual, mas lá em 2011, que era, assim, não era tão comum a gente ter ventiladores com gráficos, né? Então, era de fato um conhecimento mais recente naquela época, 10 anos atrás, se a gente pensar, mas só para a gente ver, né, em relação à análise, a sensibilidade que os experts tinham para identificar as assincronias era de apenas 28%, e os não experts de 16%. Ou seja, pouquíssimas assincronias elas conseguiam ser identificadas lá em 2011. A capacidade desses profissionais, mesmo os experts, né, que eram aqueles profissionais, eu não lembro quantos anos eles colocam no estudo, mas profissionais com muito tempo de experiência, que eles conseguiam identificar essas assincronias adequadamente pela inspeção dos gráficos, era muito baixa, né? Então, lá em 2011 existia essa grande dificuldade. Hoje, será que é fácil? Não, né? Então, assim, continua sendo um grande desafio. E esse estudo aqui, publicado aqui, tem o Roncalli, tem o Flávio, tá? Nesse estudo, fazem parte desse estudo. Eles avaliaram quais fatores estavam associados ao reconhecimento das assincronias. Então, quais questões da minha prática, do meu conhecimento, pode favorecer o fato de eu identificar corretamente essas assincronias. Então, a gente vê aqui o treinamento em ventilação mecânica, né, com OR de 2,27, intervalo aqui de 1,14, 4,5, e aqui a gente tem os cursos, né, maiores do que 100 horas, com OR de 2,28, intervalo de 1,29 a 4 e com P de 0,05. Então, a identificação e o gerenciamento de assincronia, ele foi influenciada por muitos fatores, né, incluindo treinamentos específicos e também, aqui que eu esqueci de falar, o número de leitos, né? Então, aqui também tinha um impacto, quanto de leitos você já tinha avaliado, sua experiência. Então, a gente vê o quê? Que a chave para a gente conseguir manejar melhor essas sincronias é estudar, fazer cursos de preferência que mostrem um pouco da prática, que tragam essa interação para a gente
estudar, ver um artigo e ver como é que essas assincronias elas ocorrem. Então, treinamentos sempre vão ser bem-vindos, mas a prática também, o dia a dia, ele faz muita gente adquirir esse olhar sobre as assincronias, né? Porque às vezes não está igual que está no livro. A maioria das vezes não está igual que está no livro. Então, às vezes a gente olha para aquilo e fala, não, mas eu não vi assim no artigo. E, então, essa prática também, associada a esse treinamento, vai favorecer com que a gente tenha profissionais mais preparados para a identificação dessas assincronias. Mas a minha percepção é que ainda é o maior desafio que a gente enfrenta, né, pelos meus alunos, as mensagens que eu recebo, ainda é o maior desafio que a gente enfrenta é saber o que é que está acontecendo ali e, principalmente, saber o que é que fazer quando a gente vê aquela situação. E quais os tipos de assincronia existem? A gente tem 3 grupos, as assincronias de disparo, as assincronias de ciclagem e as assincronias de fluxo. E a gente vai tentar falar rapidamente delas, né? Por questões de tempo, eu programei aqui algo mais reduzido sobre cada uma, para a gente conseguir abordar dentro do tempo que foi estipulado. Então, antes da gente falar dessas assincronias, é sempre importante a gente lembrar como é que é composto o ciclo ventilatório. E esse ciclo, ele é composto pelo ponto inicial aqui, que é o disparo, né? Então, o disparo é o momento de transição entre a expiração e a inspiração, ou seja, é o momento onde eu vou iniciar a inspiração, tá? Então, a partir do disparo, eu inicio a minha fase inspiratória. Lembrando que esse disparo, ele pode ser ajustado de acordo com o tempo. Se o paciente não fizer esforço nenhum, pela frequência respiratória que a gente programou, né, a gente vai ter um determinado disparo. Então, eu tenho 60 segundos em um ciclo. Então, se eu ajustei uma frequência lá de 10, a cada 6 segundos eu vou ter um disparo, caso esse disparo seja só da máquina. E eu posso ter o disparo do paciente, baseado no ajuste que eu fiz da sensibilidade, podendo ser a sensibilidade a fluxo ou podendo ser a sensibilidade à pressão. E aí eu inicio a fase INS, ou seja, o momento onde eu abro a minha válvula inspiratória do ventilador, que eu permito a pressurização, né, que o ar chegue para o meu paciente. E essa fase INS pode ser com ajuste de pressão, essa fase INS pode ser com ajuste de volume, né, e se for a pressão, né, no modo PCV, eu vou entregar uma pressão baseado em um tempo INS, né, então vou ciclar quando atinge um tempo INS. Se for volume, eu vou entregar um volume com um determinado fluxo, e eu vou ciclar quando eu atinjo esse volume, né? E a gente chega no segundo ponto aqui, terceiro, né, do que a gente está falando, que é a ciclagem. Então, ciclagem vai ser o momento onde eu passo da ins para a expiração. Então, o que é que determina que acabou a minha inspiração, iniciou a minha expiração? Em PCV o tempo, em VCV o volume, em PSV o fluxo. E aí a gente inicia aqui a fase expiratória, ou seja, a partir desse momento, a minha válvula expiratória vai estar aberta e eu vou permitir que o paciente exale esse ar, certo? Aqui é um resumo das sincronias, tá? Então, aqui eu vou falar cada uma separada, tá? Mas aqui a gente tem, por exemplo, um esforço inefetivo, um disparo ineficaz, um esforço ineficaz. Então, aqui o paciente teve um esforço, mas esse esforço ele não foi detectado, né? Então, aqui a atividade elétrica do diafragma, né? Ele mostra que o paciente teve uma contração, mas provavelmente essa contração ela foi insuficiente, talvez pelo ajuste de sensibilidade inadequado, porque o paciente tem fraqueza, e ele não conseguiu disparar a máquina. Aqui a gente tem um alto disparo, então se a gente vier para a curva, né, do EAD, da atividade elétrica do diafragma, que o ventilador não vai nos dar isso, tá? Isso aqui é estudos, o que a gente consegue ver, mas na clínica da gente, a gente não vai ter o ventilador nos dando isso. A gente não tem esforço nenhum, o diafragma do paciente não fez contração nenhuma, não fez esforço nenhum, e ele teve ciclos sendo gerados, então é um alto disparo. O disparo ocorreu não pelo esforço do paciente, por alguma questão externa. Aqui a gente tem um duplo disparo, então, como eu disse, ele chama muito nossa atenção, ele grita muito aos nossos olhos, né? A gente olhar aqui de toda a imagem, o que chama mais atenção é isso aqui. A gente vê 2 ciclos, um empilhado sobre o outro, é algo que chama atenção. E se a gente olhar na curva da atividade diafragmática, é só um esforço. Então, meu paciente fez um esforço, mas ele recebeu 2 ciclos aqui, um empilhado sobre o outro. Isso eu vou ver na curva de pressão, vou ver na curva de fluxo, vou ver também na curva de volume, tá? O empilhamento lá de ar que a gente chama de breath shake.
Aqui a gente tem a ciclagem prematura, então o paciente ainda estava fazendo esforço, mas a máquina ela ciclou, né? Então a gente vai ver um esforçozinho na curva de fluxo acontecendo, que a gente vai já identificar melhor. E aqui a gente tem a ciclagem tardia, né? Que é o inverso. Encerrou o esforço do meu paciente, mas a máquina ainda está no período inspiratório. E vamos entender cada um. Então, primeiro que a gente vai falar é o disparo ineficaz, que é quando o esforço do paciente ele não foi suficiente para disparar o ventilador. Ou seja, o meu paciente ele pediu o ciclo, contraiu o diafragma, mas o ventilador ele não consegue detectar isso. Vamos supor que mesmo sendo um paciente que tem muita força, mas se ajustou uma sensibilidade de -5, ele provavelmente não vai conseguir, porque é um disparo muito difícil para o paciente atingir. Ai, não, Nerene, eu ajustei uma sensibilidade de 2 litros por minuto, é um valor super normal, ajuste para todo mundo. Mas talvez nesse paciente que tem uma fraqueza já muito pronunciada, 2 litros por minuto já seja difícil. E às vezes ele vai conseguir disparar quando você ajusta 0,8 centímetros de água. Então, quando a gente fala de valores individualizados, é porque cada paciente vai ter uma demanda diferente. Então, se eu identifiquei que aquela sensibilidade está fácil demais, está causando um alto disparo, eu vou lá e dificulto. Se eu visualizei que eu estou tendo isso, um esforço aqui, uma queda na curva de pressão, um aumento na curva de fluxo, sem a ocorrência do ciclo em seguida, porque o que eu esperava era isso, né? Ó, esforço e ciclo, mas não aconteceu. Então, vou ver o que é que está acontecendo de errado. E o que é que pode ser? Primariamente, o ajuste da sensibilidade. Pode ser que ele esteja muito difícil, tá? Mas, além disso, a gente tem fatores relacionados ao paciente, como a fraqueza, a depressão do comando neural, às vezes o paciente está realmente muito sonolento, com um drive muito reduzido, por efeito medicamentoso, por exemplo, e aí isso faz com que ele tenha menos força na hora de gerar esse disparo, e a presença de autopip, tá? Porque na hora que o paciente tem autopip, eu tenho que entender que para me detectar o esforço, além do valor normal que eu já reduziria, tipo, -2 centímetros de água, eu ainda vou ter que primeiro passar pelo valor da autopip, né? Então, dificulto mais a vida do meu paciente. Então, aqui a gente tem um exemplo, tá? De disparo ineficaz. Percebam que na curva de volume nada acontece, a curva de volume está normal. Mas aqui na curva de pressão eu tenho uma quedinha do valor de pressão e aqui na curva de fluxo eu tenho uma elevação. Sempre, né, relacionado ao disparo, na curva de pressão eu vou ter uma queda, porque isso é natural. Quando eu faço uma contração diafragmática, eu dou uma reduzida no valor de pressão, né? Então, sempre vai ser um valor negativo. Quando eu ajusto a sensibilidade à pressão, eu vou ter um valor de -1, -2, -3. E a fluxo, eu sempre vou estar falando de valores positivos, porque no momento da contração eu gero uma oscilação de fluxo para mais, né? Então, o fluxo ele vai ser positivo 2 litros por minuto, 3 litros por minuto. Aqui a gente tem relacionado ao que é que a gente faz para corrigir. Então, primeira coisa é o valor da sensibilidade. Então, vamos supor que o valor da sensibilidade está lá em -4, provavelmente é isso que está causando o disparo ineficaz. Eu vou e reduzo essa sensibilidade para -2, né, para -1,5, ou está em -2, eu vou botar em 2 de fluxo, enfim, a gente vai tentar ajustar essa sensibilidade para um nível que fique adequado para o nosso paciente. Outra coisa é a questão da autopip, né? Então, se o paciente está tendo PIP intrínseca, a presença de autopip. O que é que eu posso fazer para minimizar a autopip do meu paciente? Porque às vezes não é o valor de sensibilidade que eu tenho que corrigir, às vezes eu estou com valor ok para o meu paciente. Só que eu tenho que corrigir a autopip. Então, para corrigir a autopip, a gente vai procurar medidas onde eu prolongue o tempo expiratório, né? Então, o que é que a gente vai entender? Autopip é eu não estou exalando suficientemente esse ar. Então, é como se na hora que eu estou soltando, eu já puxo de novo. Estou soltando, eu já puxo de novo. Então, o que é que eu vou tentar? Dar mais tempo para que ele consiga exalar de maneira adequada. Então, eu estou soltando e vou continuar soltando, né? Então, como é que eu prolongo esse tempo ex? Às vezes, reduzindo a frequência respiratória, porque eu vou dar mais tempo ex.
Às vezes, reduzindo o tempo índice, e aí eu ganho tempo ACE se eu mantive a mesma frequência respiratória. Se eu estou em PSV, que a ciclagem ocorre a fluxo, pelo percentual do pico de fluxo que eu ajusto, eu posso elevar esse percentual do pico de fluxo, né? E aí eu posso, eu tô lá em 25%, eu vou levar para 40%, eu deixo tempo ins menor e prolongo o tempo ex. Então, são alguns ajustes que a gente pode fazer para tentar minimizar essa presença de autopip. O autodisparo é como se fosse o inverso do disparo ineficaz. Então, assim, o disparo ineficaz, a sensibilidade estava difícil. O autodisparo, a sensibilidade está fácil. Então, basicamente, o ventilador ele é acionado sem esforço do paciente, ou seja, na ausência do esforço do paciente. Então, se a gente olhar aqui mais uma vez, ó, curva do esforço, né, diafragmático, não tive esforço, não tive contração. Aqui eu tive um ciclo, aqui eu tive outro. Mas nesse momento aqui, ó, eu tive um ciclo que foi gerado sem esforço do meu paciente. E aí, por que é que isso pode acontecer? Provavelmente já aconteceu com vocês, que às vezes o paciente está lá, uma frequência bem alta no ventilador, e vocês estranham, não parece que o paciente está com essa frequência toda, agora há pouco não estava assim, e aí quando você olha ele está com a jarra, e a jarra está com a água em todo o circuito, a jarra, água, pá, pá, pá. Então, vocês entendem que alguma oscilação que ocorra, né, e que o circuito, né, o ventilador, essa oscilação no circuito gere para o ventilador uma mudança ou de fluxo ou de pressão, ele vai entender que aquilo é um disparo. Então, muitas vezes, a água no circuito, o vazamento, a presença de secreção vai acarretar disparos, mas que não são disparos do paciente. São disparos justamente por essas condições externas que acarretaram mudanças, variações de fluxo ou de pressão para o nosso paciente, certo? Então, é importante que a gente sempre olhe, quando a gente vê essa frequência muito alta, se realmente é do paciente ou se é alguma condição dessa externa. O autodisparo, ele está representado aqui em duas situações, né? Nesse primeiro vídeo que eu trouxe, é por uma presença de vazamento. Então, vazamento é quando a curva de volume ela não chega ao zero, né? O que é que eu espero? Numa condição normal é isso, ó, volume ins, volume ex, ele zera, ele encosta aqui na linha de base. Aqui nesse vídeo, isso não está acontecendo. Volume ins e na hora do volume ex, antes de zerar, ó, isso aqui sobra, né? E ele tem um novo ciclo. Então, isso aqui indica para mim vazamento. E esse vazamento pode estar causando autodisparo. Então, nesse caso, é justamente o que ocorre. Esse paciente em questão é um paciente com lesão medular sem atividade, né? Ele só conseguia fazer os 18 de frequência, e num dado plantão, Nirene, o paciente está disparando agora o ventilador, está apresentando drive. E que coisa estranha, né? Ele tem uma lesão completa. Enfim, e aí quando a gente olha, é só o vazamento. Corrigido o vazamento, o paciente volta a fazer só os 18 de frequência, que era o que a gente tinha ajustado. Ou seja, ele realmente não tinha nenhum tipo de estímulo diafragmático, mas ele tinha um vazamento causando autodisparo. Então, sempre olhar essas questões externas. E aqui a gente tem por presença de água, né? Então, esse serrilhado que a gente observa na curva de fluxo é bem característico ou de água no circuito, ou de secreção, né? E a gente vê aqui, ó, vários, ó, inclusive ele alarma aqui pra gente o autodisparo, certo? E ele vai estar gerando aqui vários ciclos seguidos pela presença da água, né, que está no circuito. Eu acho que eu puxo a imagem aqui, ó, e a água, ela está justamente balançando para um lado ou para o outro, causando esses disparos que não são do paciente. Como é que eu corrijo? Primeiro, corrige tudo que tiver errado externo. Então, se tem um vazamento, corrige vazamento. Se eu tenho água, tiro a água. Se eu tenho secreção, aspiro o paciente. E, né, se não é por causas externas, é realmente o valor da sensibilidade está muito fácil, às vezes, inclusive, por oscilações cardíacas, tá? Se o paciente está muito taquicárdico, oscilações na parede cardíaca, assim, mais visíveis, às vezes, e a gente vê que ele está disparando pela frequência cardíaca, a gente vai ajustar o valor da sensibilidade, porque pode ser que esteja realmente muito fácil, né? Então, o valor da sensibilidade, basicamente, vai ser um valor fácil, para que eu não tenha disparo ineficaz, mais difícil para que ele não tenha autodisparo. Então, vai ser um valor que nem cause uma nem outra assincronia. É 2? Não sei, pode ser 3,
pode ser 4, pode ser 1, pode ser 0,5. Então, isso vai depender da necessidade do meu paciente. Aqui a gente tem um delay de disparo, certo? Esse delay de disparo, a gente vai raciocinar um pouco como um disparo ineficaz, porque basicamente a correção ela vai ser um pouco parecida. Mas o delay, como o próprio nome já diz, é um atraso. Então, é quando o ventilador ele vai realizar a insuflação, mas ele demora a realizar essa insuflação, né? Então, ele dá um atraso aqui maior do que 100 milissegundos depois do esforço do paciente. Então, aqui nesse desenho, desenho não, a curva, desculpa, mas a gente tem o normal, ó, aqui é o esforço do paciente representado pela curva vermelha, tá? E no ventilador, mais uma vez, não vamos ter, né? Só se a gente tiver um catéter esofágico, enfim, para a gente ver. O paciente fez o esforço. Você vê que muito seguido do esforço, eu já tive o ciclo iniciando, né? Então, estou tendo um disparo, um ciclo ventilatório que está sendo ativado, que está sendo mandado para o paciente, logo que o paciente faz o esforço, né? Então, vejo que isso ocorre muito em seguida. Então, isso está normal. Mas se uma paciente faz o esforço aqui, ó, e eu demoro todo esse tempo para iniciar, ó, perceba esse delay, esse tempozinho que eu demoro daqui e que eu não demorava aqui, olhem bem a linha tracejada daqui e a linha tracejada daqui para o início aqui da curva de pressão. Percebam que aqui eu demoro. Então, eu vou ter uma curva de pressão com uma queda mais demorada e aqui na curva de fluxo uma subida mais demorada. Então, isso é um delay, é um atraso no disparo. Não é como o disparo ineficaz, que ele deixa de disparar. Ele dispara, só que ele atrasa esse disparo. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. Aqui, vocês percebem que como se o esforço tivesse começado aqui, e ele demora todo esse tempo para iniciar, representado aqui pela curva de fluxo também por todo esse tempo. E aí, no momento que a gente vem, ajusta o valor da sensibilidade, deixa eu olhar aqui quanto é, era -1 que estava ajustado, ó. Andrene, só -1, mas para ele estava causando um delay de disparo. Quando a gente colocou aqui em fluxo 2 litros por minuto, para esse paciente melhorou. A regra, vou ventilar todo mundo com sensibilidade a fluxo, porque é melhor. Eu não estou dizendo isso. Para um paciente pode ser melhor, para outro paciente pode não ser melhor, certo? Então, nesse caso, a gente otimizou os mesmos parâmetros, tá? Não mexeu em nada de parâmetro. A única coisa que se mexeu foi na sensibilidade. A gente vem agora para um tipo de assincronia um pouquinho mais complicada, né? Que é o duplo disparo e o disparo reverso. O duplo disparo, quando eu falei lá naquela imagenzinha, né? A gente viu que a gente tinha um esforço do paciente. Lá na curva da EDI, da atividade diafragmática, a gente viu um esforço do paciente. Só que a gente viu 2 ciclos, né? Que eu até falei, que a gente via na curva de pressão, a gente via na curva de fluxo e na de volume a gente também ainda via o empilhamento do volume ocorrendo. Então, basicamente, ó, o esforço do paciente que ocorreu aqui, ó, iria gerar essa curva de fluxo, essa curva de pressão. Só que, na verdade, ele gerou 2. Quando ele achou que ia terminar, ele gerou outro, né? Então, assim, não é que o paciente fez outro esforço. Eu tinha um esforço do paciente. Só que, como o tempo lá do paciente ainda não tinha acabado, isso fez com que o ventilador entendesse como outro ciclo. Então, ele acaba gerando 2 ciclos ventilatórios para um único esforço do paciente. Então, aqui a nomenclatura é 2 ciclos consecutivos para um esforço. Ocorre muito comumente por um tempo inspiratório curto. Então, ajustei um tempo INS de 1, mas o tempo INS do paciente é 1,2. Com 1, ele pode fazer duplo disparo, né? Ajustei 0,8, mas ele precisa de 1. Então, com 0,8 ele vai fazer duplo disparo, né? Então, ele vai ter aquele tempo INS que vai ser curto para ele, acarretando o duplo disparo. E uma outra questão é o esforço excessivo do paciente. Isso aqui vai ocorrer, por exemplo, quando o paciente ele quer mais ar, né? E às vezes você, tipo, coloca ele em VCV com fluxo de 30, que é um fluxo relativamente baixo, né? Então, para ele não dá, ele não quer esse fluxo de 30. E aí, se a gente for para o racional do tempo INS e fluxo, que são inversamente proporcionais, eu pensaria o que? Eu tenho que aumentar o tempo INS, eu vou baixar mais o fluxo. Só que a gente tem que sempre lembrar que nem sempre vai ser o tempo INS curto, às vezes vai ser o fluxo, né, do meu paciente que é excessivo, tipo assim, que eu quero mais fluxo e eu não estou dando. Porque às vezes se eu vou nessa linha de raciocínio, eu reduzo mais esse fluxo, eu pioro ainda mais esse duplo disparo. Então, sempre lembrar que às vezes ele vai ocorrer por conta de um esforço excessivo do meu paciente. Então, aqui, o paciente está em PS,
tá? Então, todos os ciclos são assistidos. Aqui, o paciente, faz um esforço e tem um segundo. Faz um esforço e tem um segundo. Então, a gente vê a ocorrência do duplo disparo. Andrene, mas ele está em PS. Como é que eu corrijo? Através do percentual de ciclagem. Então, vamos supor que eu estava lá com percentual de ciclagem de 40. Eu vou baixar para 30, vou baixar para 25, para deixar um tempo INS mais longo para o meu paciente, certo? Então, vocês percebem que a gente vai ver na curva de pressão, na curva de fluxo e na curva de volume essa sincronia. Por isso que eu digo que ela é a mais gritante, né? Ela chama mais a atenção da gente, inevitavelmente. E aí, como é que eu corrijo? Aumentando o tempo INS, né? Deixando o tempo INS mais longo. Aumentando o fluxo, né? Então, por quê? Porque geralmente se a gente baixa ainda mais esse fluxo, a gente faz piorar, então, cuidado só com isso, porque o sentido seria a gente reduzir o fluxo para aumentar o tempo INS. Mas geralmente, né, quando ele está ventilando em VCV, acontece isso. Se a gente baixa mais esse fluxo, a gente piora ainda mais a condição. Então, só se ligar nisso. Reduzir o percentual de ciclagem para deixar esse tempo INS mais longo e mudar o modo. Às vezes em VCV faz, quando você muda para PCV, que deixa esse fluxo livre e consegue otimizar mais ali o tempo, você consegue melhorar. Não que exista regra, né, que um modo vai ocorrer, outro não, pode ocorrer em qualquer um dos modos, mas às vezes essa mudança, algum ajuste que a gente permite, a gente consegue melhorar. Aqui um exemplo, ó, paciente em PCV, tempo INS está 0,8, ocorrendo o duplo disparo, né, ciclos assistidos, ciclos disparados pelo paciente. Quando eu aumento esse tempo INS para 1,2, aqui está 0,8 e aqui está 1,2. FA2 está 21, pressão está 12, frequência 12, PP5. Eu não mexi nos parâmetros, só no tempo INS. Agora o meu tempo INS está adequado, meu tempo INS está suficiente. Como é que eu sei que o tempo INS está suficiente? A minha curva de fluxo INS, ela tem que chegar aqui no zero, né, ou o mais próximo disso, para poder iniciar isso. Quando essa curva ocorre muito alta, muito aqui em cima, né, que era mais ou menos o que acontecia aqui, provavelmente não vai estar um tempo INS ainda suficiente. Por isso que ainda estava tendo esforço do paciente e acaba ocorrendo duplo disparo, certo? E às vezes vai ocorrer a ciclagem prematura, que a gente vai já ver. E aí, muito parecido graficamente com o duplo disparo, é o disparo reverso. O disparo reverso, na verdade, ele pode causar duplo disparo ou ele pode não causar o duplo disparo. Então, assim, o disparo reverso é um tipo de assincronia onde a gente vai ter um esforço muscular decorrente do disparo do ventilador, decorrente da insuflação que o ventilador acarretou, e que isso pode acarretar uma alteração na minha curva de fluxo de pressão com a presença de duplo disparo ou não. Então, a gente vai ver aqui imagem onde a gente tem os dois ciclos e imagem onde a gente tem uma anomalia, uma anormalidade, mas que não tem a presença dos dois ciclos, tá? Por que é que ocorre, né? A fisiologia do disparo reverso talvez não, é o tipo mais moderno, assim, de sincronia que a gente tem conhecimento, por isso é o mais difícil, porque agora eu vou até usar a fala da Betina, né? A gente vem estudando e todo dia muda, então eu estou falando agora. Pode ser que semana que vem saia um novo artigo e dê alguma informação a mais a gente, mas ainda é um tipo de assincronia que a gente tem dificuldade no manejo, né? A gente tem algumas estratégias que às vezes vão dar certo para alguns pacientes, para outros não, né? Então é algo um pouco difícil de manipular. Basicamente, a forma mais fácil nem sempre vai poder para o paciente, que seria permitir mais ciclos assistidos, né? Diminuindo a frequência, diminuindo sedação, nem todo paciente vai ter condição clínica para isso. Às vezes a gente vai para o outro lado da história, que é iniciar um bloqueador neuromuscular para o nosso paciente, e às vezes a gente consegue com ajustes no próprio ventilador. Então, o que é que ocorre, né? O ventilador, ele insufla o pulmão do paciente, e o pulmão do paciente, ele tem vários receptores, né? Como a gente sabe. Esses receptores, eles vão entender aquele estímulo, né? Aquela insuflação como um estiramento. E aí, no momento que ele faz aquele estiramento, né, ele vai desencadear uma resposta neural, como se ele dissesse assim ao cérebro, a gente quer um esforço. E aí, por conta desse receptor que foi ativado, que mandou uma atividade lá para o cérebro, né, um estímulo para o cérebro vem e manda diafragma contrair. E aí a gente tem um ciclo que é assistido, um ciclo que é desencadeado pelo esforço do paciente, tá?
em consequência de um primeiro ciclo que não era do paciente, de um primeiro ciclo que era do ventilador, que era da máquina. Então, a gente vai ter esse padrão de ter inicialmente um ciclo controlado e, em seguida, a gente vai ter um ciclo assistido, certo? Então, aqui no gráfico, né, da atividade, a gente vai ver a curva de pressão e a gente vai ver que essa atividade ela ocorre justamente no meio, ó. Eu comecei com um ciclo que era controlado, e bem aqui no meio, ó, eu tive o esforço. Então, o esforço ele aconteceu aqui, ó. Quando aconteceu esse esforço, foi mais ou menos na metade aqui do meu ciclo. Então, no meio de um ciclo que era controlado, eu tenho um ciclo assistido. Podendo ser dois separados, formando um duplo disparo, mas não um duplo disparo por duplo disparo, um duplo disparo por disparo reverso, né? E aí o ajuste é diferente, ou não gerando esses dois ciclos. Aqui a gente vai ver justamente essas duas possibilidades. Isso aqui já é um disparo reverso. Eu não tenho dois ciclos, esse aqui é um disparo reverso com um duplo disparo. Então, ciclo controlado e um outro ciclo assistido. Então, aqui eu vejo bem bonitinho, né, a descrição clássica do disparo reverso, né, que é um ciclo assistido ocorrendo em decorrência de um ciclo controlado. Mas aqui, isso aqui já é um disparo reverso. Só que nesse caso eu tenho uma alteração gráfica sem a ocorrência do segundo ciclo, tá? Então, sempre preste atenção, porque às vezes eu vou ter a formação dos dois ciclos e às vezes eu vou ter só uma anormalidade na minha curva, tanto de pressão quanto de fluxo. O que é que eu vou fazer para corrigir? Como eu falei, a minha prioridade, se for possível, o disparo reverso ele vai ocorrer muito quando o paciente é um mecanismo, né, que ocorre quando o paciente ele está em estados de sono profundo. Então, geralmente, ele está associado a excesso de sedação. Então, se você quiser aumentar mais a sedação, geralmente você vai piorar, você não vai melhorar a situação. Então, o racional, sempre que for possível, é reduzir a sedação e reduzir a frequência respiratória. Porque aí você vai permitir que o paciente comece a entrar com ciclos assistidos. Vamos supor que a frequência estava lá, como aqui, está em 24, né? Só que aqui eu não posso, não tenho condições clínicas, eu vou já explicar esse outro lado. Mas vamos supor que aqui o paciente vai com a PIP de 5, com FO2 de 40. Então, eu poderia reduzir a sedação e permitir que esse paciente entrasse com mais ciclos assistidos? Poderia, né? A oxigenação estava boa, não tinha impedimento. Então, eu poderia desmamar a sedação e baixar essa frequência que estava em 24 para 14, e aí ele ia entrar ali 16 de frequência, mas nos ciclos dele, e não mais ciclos iniciados pelo ventilador. Só que às vezes isso não é uma possibilidade. Esse exemplo não é uma possibilidade. Eu não posso pegar um paciente que está com FO2 de 85 e uma PIP de 12, né? Porque está precisando, porque está com oxigenação ruim, e dizer, vamos desligar a sedação, diminuir a sedação. Não posso. O paciente precisa ficar bem no meu controle ali na ventilação, até para manter a ventilação protetora, que é um dos pilares, né, para a sobrevida. Acho que meu tempo está perto, mas vamos lá. E daí, qual é a minha estratégia nesse caso? A literatura, ela fala em alguns ajustes do valor de pressão, do valor de fluxo, né? De que forma? Às vezes, os fluxos mais altos, os fluxos mais lentos, eles estão mais associados à ocorrência do disparo reverso. Então, às vezes, a gente deixar um fluxo um pouco mais rápido, com o ajuste de rise time, ou do próprio fluxo, a gente consegue melhorar? Às vezes, consegue. Mas muitas vezes, não. Às vezes, você mudar o valor de pressão, você melhora? Às vezes você melhora, mas você vai poder, por exemplo, colocar uma pressão aí de 24 e ter uma driving pressure alta, vai salvar seu paciente? Não. Então, muitas vezes, quando a gente não consegue, com os ajustes de tempo ins, fluxo, rest time, pressão, melhorar a condição e não sendo permitida pelo contexto clínico do paciente que você dê mais autonomia a ele, a opção é pelo uso do bloqueador. Ele está com 20 de dormonida, eu vou botar em 30 de dormonida. Você não vai melhorar e só vai piorar mais ainda o quadro, né? Então, muitas vezes é melhor bloquear aquele paciente
Às vezes a gente dá um passo para trás na ventilação e no outro dia a gente dá dois para frente, né? Porque assim, não adianta a gente querer permanecer com o paciente ruim, que ele está só tendo mais lesão diafragmática, mais lesão alveolar e piora o quadro dele, né? Então, às vezes é melhor a gente entregar ele ali um dia e no outro dia a gente conseguir evoluir mais do que a gente, às vezes, ficar se amarrando por algumas coisas, né? Não todo mundo precisa de bloqueio, até porque não é todo paciente que vai ter disparo reverso, e nem todo disparo reverso que vai precisar de bloqueio para correção. Muitas vezes a gente vai conseguir reduzir a sedação, ou às vezes um ajuste de rise time a gente consegue melhorar alguma coisa, enfim, tá? Mas só para mostrar que às vezes a gente vai ter que usar isso, tá? Como estratégia. Aí a gente sai das assincronias de disparo e vem para as assincronias de ciclagem. A ciclagem pode ser prematura, pode ser tardia. É bem simples, né? Quando eu falo, esse bebê, eu tive um parto prematuro, é porque foi antes do que era o previsto, né? Se eu digo, eu tive um parto tardio, é porque eu esperei mais do que aquele tempo lá do normal, do que era previsto, né? Então, a ciclagem prematura e tardia é isso. Quando eu falo de uma ciclagem prematura, é porque a ciclagem do ventilador ocorreu antes do previsto para quem? O paciente. Então, meu paciente ele tem um determinado tempo ins neural dele. Se a ciclagem do ventilador ocorre antes desse tempo ins, né? Se eu ajusto um tempo ins menor do que é o tempo ins neural do paciente, ele vai ter uma ciclagem prematura. Adriana, é parecido com quando você falou do duplo disparo, que também o tempo ins podia estar curto. Só que dependendo, aquele tempo ins curto pode causar só ciclagem prematura e dependendo pode causar duplo disparo. E às vezes pode causar as duas coisas. Eles têm um ciclo com ciclagem prematura, tem outro ciclo com duplo disparo. Então aqui é uma ocorrência de ciclagem prematura. Aqui o paciente ainda faz esforço, só que a ciclagem já acabou. Aqui vou mostrar o gráfico, tá? Então, esforço, esforço, esforço do paciente ocorrendo em todas as fases expiratórias da curva de fluxo, indicando para mim que o tempo ins desse paciente está menor, o tempo ins ajustado pelo ventilador está menor do que o que o meu paciente precisa. Então, só para mostrar aqui, a gente vai ver isso ocorrendo, ó. Todos os ciclos isso vai permanecer. Como o paciente está em pressão de esporte, o que é que eu posso fazer? Ajustar o percentual de ciclagem. Então, se ele tiver em VCV, eu posso tentar diminuir o fluxo, porque eu dou um tempo ins mais longo. Se ele tiver em PCV, eu posso aumentar diretamente o tempo ins. E se ele tiver em PSV, eu posso reduzir o percentual de ciclagem dele, certo? Então, aqui é a ocorrência de ciclagem prematura. Ciclagem tardia é o inverso. Então, aqui o paciente já terminou o seu ciclo em fase inspiratória e a máquina ainda não. Então, é como se eu dissesse assim, eu parei minha fase ins, mas a máquina ainda está lá me dando a fase ins, né? Então, está mais prolongada do que é o meu tempo ins neural. O ajuste que eu fiz para o paciente está maior do que o tempo ins neural dele, certo? Então, a gente basicamente vai reajustar esse tempo ins. Isso pode acontecer em pacientes com distúrbio obstrutivo, que a gente vai ter muito cuidado de talvez deixar um tempo ins não tão longo, por conta que ele precisa de um tempo ex mais longo para exalar esse ar, por conta da ocorrência da autopip, enfim. E aqui a gente vai ter a presençazinha dessa elevação da curva de pressão, certo? Que está bem gritante, porque o tempo ins está bem longo, ó. O paciente termina o ciclo aqui, ainda tem tudo isso de tempo ins maior do que é o tempo ins dele, certo? Então, o tempo ins está bem longo. Como ele está tendo esforço, a curva de pressão passa a ser maior do que é a curva de pressão normal. Então, esse aqui é um overshoot de saída. A gente vai já falar do overshoot de entrada, isso aqui é um overshoot de saída. Uma elevação na curva de pressão aqui, ó, no final da inspiração. E aqui, ó, curva de fluxo zerada. Eu não preciso disso, né? Isso mostra que é um tempo ins mais prolongado. E só para mostrar, vai acontecer em todos os ciclos também, né? O ajuste do tempo ins só vai melhorar quando eu ajustar o tempo ins. Posso ajustar o tempo ins diretamente, reduzindo. Posso aumentar o fluxo, e eu dou um tempo ins mais curto. E posso aumentar o percentual de ciclagem. Então, estava em 30, eu baixo para 15. Aqui só para a gente ver, ó, tempo ins ajustado em 1 segundo. Para esse paciente era um pouquinho longo, ó. É bem discreto, não é tão gritante quanto aquele primeiro exemplo que eu coloquei, mas ó, curva zerada. E aqui um ligeiro overshootzinho de saída. Curva zerada e um ligeiro overshoot de saída. Para esse paciente ficou melhor 0,85. Vê que o fluxo ins desce
e ele já segue aqui com fluxo Waze, eu deixo de ter a presença aqui do overshoot. Aqui em PSV, então, de acordo com o valor do percentual de ciclagem que eu ajusto, eu posso otimizar essa ventilação. Aqui eu estou tendo a ciclagem prematura, ó, esforço, esforço, eu tenho que deixar um tempo INS mais longo. Deixei em 30, ficou ok, ó, amarradinho, amarradinho, sem a sincronia. E aqui, vou baixar mais, esse fica ok, aí eu já começo a ter ciclagem tardia, tá? Aqui, ó, tempo INS veio, permaneceu um pedaço para poder passar para eles, não preciso, né? Eu tô deixando já longo, então o ideal aqui para esse paciente foi 30, essa curva aqui, bonitinha. A última das assincronias, para não esgotar meu tempo, estou acabando, são as assincronias de fluxo. A gente divide em fluxo insuficiente e fluxo excessivo. Insuficiente é quando o fluxo está menor do que o meu paciente deseja. Excessivo é quando o fluxo está maior do que o meu paciente deseja. Então, insuficiente, o fluxo que eu programei não atende a demanda do meu paciente, tá? Pode ser porque o meu paciente esteja com drive elevado, exacerbado, então isso é comum de acontecer em pacientes com dor, com acidose, pacientes com agitação, certo? Então, isso pode acontecer com mais facilidade. Eu vou ver essa concavidade aqui na curva de fluxo, certo? Então, que mostra que o paciente está fazendo o esforço, na curva de pressão, desculpa, tá? Que mostra que o paciente está fazendo esforço, o que eu espero numa curva de pressão é que ela suba assim, né, bonitinha. Então, se eu vejo qualquer concavidade aqui, eu vejo que isso não é normal. E aqui é um vídeo, né, a gente vai ver justamente essa concavidadezinha aqui para cima, ó, como se fosse uma colherzinha assim voltada para cima, que eu vejo, porque o fluxo que eu ajustei aqui no ventilador está menor do que o que o meu paciente deseja, então está um fluxo insuficiente. Vou aumentar o fluxo, se eu tiver em VCV. Às vezes, em PCV é mais fácil esse ajuste, porque o fluxo é livre, tá? E se tiver em PSV, eu posso também deixar o rest time menor, ou seja, entregar mais rápido, deixar um tempo de subida menor, ou entrega mais rápida. Eu gosto sempre de esclarecer isso, porque dependendo do ventilador, às vezes é em segundo, às vezes é em percentual, então isso pode variar. Então, sempre se apeguem ao conceito, entregar mais rápido, certo? E aqui o fluxo excessivo, que é o inverso, eu estou entregando um fluxo maior do que a demanda de fluxo do meu paciente. Geralmente vai ocorrer porque ou a pressão que você ajustou é muito alta ou o fluxo que você ajustou é muito alto. Isso causa o famoso overshoot, né? Overshoot de entrada, que é esse chifrezinho, uma linguagem bem informal para vocês fixarem, essa elevaçãozinha na curva de pressão no início, tá? E ocorre aqui na curva de fluxo também. Então, aqui, ó, elevaçãozinha na curva de pressão, elevaçãozinha na curva de fluxo, mostrando que o fluxo aqui ajustado estava muito alto, que era por uma rampa que estava ajustada muito alta. A gente vê que vai ocorrer aqui em todos. O que é que eu vou fazer? Reduzir o fluxo, né? Reduzir o valor de pressão ou aumentar o rest time, ou seja, entregar de forma mais lenta, né? Para que o fluxo ele acabe diminuindo como consequência disso. Só para a gente ver, esses são os estudos mais atuais, mostrando relacionado a desfechos, tá? Em relação ao índice de sincronia, né, durante o período da ventilação, a mediana foi de 5,1. Os tipos mais comuns de assincronia observados nesse estudo foram esforços ineficazes, né, disparo ineficaz e duplo disparo, e o índice de assincronia foi maior na ventilação assistida do que na controlada, né? Por causa daquilo que eu falei, então está transitando, está dando mais autonomia, né? É um momento de desligar a sedação, então é mais comum que aquela fase seja um pouco conturbada e que a gente precise ir mais vezes ali no ventilador, reajustar, ajustar novamente o ventilador. E os preditores de alta incidência de sincronia nesse estudo, né, foram a gravidade da doença, então pacientes com doença mais grave, isso justifica aí porque, né, isso não foi na COVID, mas assim, quem trabalhou com COVID viu que era uma loucura, né, o quanto de assincronia a gente viu, o quanto era difícil manejar, né, então, nesse estudo, por exemplo, que foi antes da COVID, foi publicado durante, mas ele foi realizado antes, eles viram que a gravidade, pacientes mais graves tinham mais assincronias. E a PIP intrínseca, né, a autopip, não é para ter autopip, a gente tem que corrigir a autopip. A autopip, ela também é causa de assincronias, tá bom? Era isso, gente, muito obrigada pela atenção, acho que eu consegui terminar aí no meu tempo. Oi, E tô às Mirene. ordens.
Foi ótimo. Gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade, esse momento aqui conosco. Foi uma troca assim, muito rica, né, de conhecimento. Eu, particularmente, sou fã da sua didática. Eu acho que é uma didática extremamente assim, clara, né? Apesar de ser um assunto mais complexo, mas a gente consegue, assim, de fato, absorver. E todo esse conhecimento que você passa, assim, consegue transmitir de uma maneira tão fácil, né? Torna o contexto assim, um assunto muito claro, muito fácil, muito didático. Parabenizar. E, assim, falando um pouquinho também sobre a questão das perguntas, né, em relação, a gente entende que a sincronia, né, essa questão de assincronia paciente-ventilador é uma temática um pouco complexa, principalmente para profissionais que estão iniciando, então nem sempre você tem o melhor ventilador, você vai saber lançar a mão daquele recurso. E aí, baseando-se nesse contexto, eu vi que você falou um pouco aí, focou bem na questão das sincronias, em relação, Nirene, à ciclagem, né, precoce ou tardia. Queria saber, primeiramente, assim, na sua rotina, se na sua prática diária, você tem um ventilador com algum recurso automatizado, por exemplo, de FlexEye, com ciclagem automática, e saber qual a sua opinião em relação a esses tipos de dispositivos que têm esse recurso. Não tenho, né? A gente que trabalha no SUS, a gente sempre é um pouco mais pobre, né, em relação a recursos mais modernos, mas eu sempre digo que a gente tem que saber, porque é o principal, né? Porque senão você tem uma Ferrari na mão e não sabe mexer. Como muitas vezes tem pessoas que mandam nos grupos com ventiladores maravilhosos, mas não entendem realmente o que está acontecendo. Então, o que eu sempre digo é entenda para a gente poder fazer o melhor com o ventilador que a gente tem. Mas sou super a favor, né, dos ventiladores mais modernos, que dispõem de recursos desse tipo, ventiladores que têm PAV, que a gente sabe que é um modo que é comprovado, que causa menos assincronia, que melhora desfecho. Então, assim, meu sonho era trabalhar com esses recursos, mas não tenho, não. Mas acho que se assim, a gente tem que passar para os nossos gestores, né, a importância de ter esses recursos nos hospitais, né, o quanto isso muda a vida dos nossos pacientes, porque chega um ponto em que a gente tem uma limitação, né? Tipo, eu queria melhorar isso, mas o meu ventilador não permite mais, né? Então, todos esses parâmetros mais modernos para melhorar a sincronia, eles são sempre bem-vindos, sim. Ok, excelente, excelente. Então, em nome da Loquimed Hospitalar, Mirene, eu agradeço, né? Eu quero lhe agradecer pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. Espero que seja o primeiro, né, de muitas, muitas oportunidades e que a nossa parceria ela perdure aí por muito mais tempo.